Voltei. Como eu já falei do Dr. Drauzio Varela, eu me empolguei com o médico hoje. Pois bem, os médicos hoje, eles tratam os pacientes assim como se fosse um poste. Eles não têm a menor delicadeza de olhar nos olhos do paciente, de colocar a mão na garganta do paciente, de examinar. Então, eles querem apenas receber ou atender assim, mal e porcamente, o cliente. Outro dia eu fui ao médico com a minha filha. Eu estava com uma dor na perna horrível, estava com um problema sério de bacia. O médico, ele mal olhou para mim, mas foi de uma grosseria tão grande que eu fui obrigada a dizer isso para ele. Eu acho que também vocês, quando forem maltratados por médico, eu acho que falar isso que eu falei surtiu um efeito fantástico. Ele ficou no sapatinho. Eu falei para ele, olha, eu não tenho culpa que o senhor está num convênio de quinta como eu estou também. O senhor adoraria estar trabalhando no Sírio-Libanês como eu também adoraria ser tratada por um médico do Sírio-Libanês. Só que o meu bolso não permite que eu vá ao Sírio-Libanês. O motivo que o senhor não está lá, o senhor deve saber. Então vamos nos acertar nas diferenças, que é a melhor coisa para nós dois. Gente, ele ficou tão sem graça que ele, a partir desse momento, ele me tratou com respeito, ele estava educado e atencioso. Então precisa alguém chegar para um médico desse tipo ou para alguém reclamar. Porque se a gente ficar quietinha, com vergonha, achando que vai ficar feio reclamar os seus direitos, a gente passa por bobinha. A partir do momento que eu disse isso para ele, ele se retratou, ele sentiu que estava me tratando mal e, num minuto, ele voltou a ser aqueles médicos de antigamente, atenciosos, que tratavam os pacientes com generosidade. Então, quando vocês forem maltratados por um médico, cite isso que eu citei, porque eu nem sei como eu tive essa ideia, que surtiu um efeito maravilhoso. Outra coisa que eu quero falar também é sobre, que não tem nada a ver com saúde agora, é sobre os pais de hoje em dia. Os pais de hoje em dia, eles têm uma cerimônia com os filhos absurda. Eles têm medo dos filhos, eles não acreditam se o porteiro do prédio faz uma reclamação que os filhos fizeram uma determinada coisa, eles não acreditam. Outro dia eu estava no salão e uma professora e uma cliente que é professora, ela estava passada, porque eles que reclamaram para o pai de um aluno que havia quebrado a carteira na classe. Todo mundo viu, os professores, os alunos e os pais não acreditaram. O pai teve a ousadia, o desplante de dizer, eu não acredito, meu filho jamais faria isso. E ele fez. É por isso que hoje os netos matam os avós, os irmãos matam o irmão, os namoradinhos esfaqueiam as namoradas. Por quê? Porque não existe punição, tudo é permitido. Os pais deixam fazer tudo, os pais não acreditam em reclamações que alguém fizer dos filhos, têm medo dos filhos, permite que os filhos bebam. Os filhos podem chegar de madrugada, eles não têm limite nenhum. Os pais deixam os filhos fazerem o que quiserem, desrespeitarem as pessoas, enfim. Então, os pais hoje em dia, eles têm que ter um pouquinho mais de pulso, não tenham medo dos seus filhos, não, porque é por esse motivo que vocês dão total liberdade, é que estão se tornando Champinha, Beira-Mar. Não pode esquecer que Champinha, Beira-Mar e etc. foram crianças também. Então, se hoje eles são do jeito que eles são, é porque alguma coisa aconteceu para trás. Falta de diálogo dos pais, excesso de liberdade, falta dos filhos ouvirem um não, porque um não é necessário.
Não aquele não de regime ditatorial, não. Aquele não necessário. Não, não pode. Esse não pode é que os filhos vão respeitar mais adiante. Não tenha medo de dizer não ao seu filho. Ele vai ficar de cara feia? Vai. Vai ficar de mau humor, trancado no quarto, de ovo, implicando. Deixa, que isso tudo passa. O importante é que você tenha pulso com o seu filho. Que você saiba dizer um não na hora certa e um não necessário. Porque seus filhos vão respeitar vocês muito mais. Filho que escuta tudo sim, que tudo é permitido, eles não respeitam os pais. Os pais que são respeitados são aqueles pais que conversam com os filhos e explicam o porquê do não, porquê que não pode, entendeu? Então, não tenham cerimônia com o filho de vocês, não. Sejam enérgicos na medida do possível. E não esqueça de falar para os médicos que eles adorariam estar no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês, e eles não estão e têm que acertar as diferenças com a gente na hora. Tchau.